Olá, pessoal. Olá, boa noite. Boa noite, tudo bem? Estamos aqui para mais uma live, hoje com uma convidada especial, Adriana Oliveira. A Adriana vem conversar com a gente sobre o prazer no trabalho, se trabalhar é prazeroso. Vamos aguardar então a nossa convidada entrar. Vamos ver aqui. Nós conseguimos convidar a nossa convidada. Essa live, acho que ela é muito atual, né? Tem um momento em que, apesar da pandemia, né, nós podemos discutir sobre. Eu acho que é uma questão bem particular também para aquilo que a gente comentou em alguns textos na Clareira, tanto que o trabalho ele participa do mundo moderno para o indivíduo enquanto identidade, enquanto subjetividade. Olá! Olá, Tudo bem? tudo bem? Boa tarde, boa noite. Boa tarde, Pois boa noite. é, boa tarde, boa noite, né? Não preciso do microfone, não, né? Tá ouvindo bem? Tá. Sim, para nós tá tudo ok. Acho que enquanto o pessoal vai entrando, Adriana, gostaríamos primeiro de agradecer, né, o seu convite, por ter aceitado o nosso convite, né? A gente sabe que, apesar dos pesares, os convidados sempre se preparam, né? Sempre se dedicam ao tema. Apesar de você ser uma professora que já tem aulas preparadas, né? Mas Gostaria de com quem ter. também, né? Eu acho que a gente tem sim que dar uma revisadinha, organizar as ideias, né? Sim, Boa, Adriano. Como é mas que tá? Coisa aí, muito legal. O muito projeto obrigada mesmo. é muito legal participar, porque acho que dissemina, discute, fala. Acho que a gente fala isso muito, o que a gente vai falar hoje, a gente fala em sala de aula, acho que restringe muito, né? E Hum, poder compartilhar isso com mais gente é bem legal, eu acho muito interessante. isso que você está falando, acho que é interessante. É uma proposta da Clareira abrir essas discussões mais gerais possíveis, e aí a gente sai um pouco da academia, né? E, É, e do público para discussão, para as tentar, pessoas. gravar coisas pro YouTube, tenho tentado também publicar algumas coisas para terminar, eu acho que tem que chegar assim, sair da universidade e chegar, e esse tema nosso, chegar na população, chegar nas empresas, acho que tem muita coisa para a gente contribuir aí, né? A gente tem tanto para falar, fala muito, de forma muito restrita, né? Sim. Então, muito obrigada mesmo por ter aceitado o nosso convite. E eu acho que até que o pessoal vai entrando, se você quiser se apresentar, eu sei que nós colocamos o seu currículo, né, na Clareira. Eu e o Carlos te conhecemos, mas acho que você se apresentar pode ser bem-vindo. Sou a Adriana Botelho, na verdade, estou tirando o Botelho porque me separei, então, a crise de Oliveira, então, publicação dele e tal. Sou psicóloga, sou da área de psicologia do trabalho, né? Tenho trabalhado, dado aula e trabalhado, atuado como psicóloga na área de psicologia do trabalho, na área de gestão de pessoas e das organizações, saúde do trabalhador, feito pesquisa, né? E ensino e pesquisa nessa área há muitos anos, uns quase 30 anos, 20 e poucos. E então, assim, e é uma coisa que eu estou preocupado muito, em formar pessoas dessa área, então não só dentro da universidade, mas curso extra, pós-graduação, né? Então, acho que é uma coisa que a gente tem feito bastante, né? Além de ser psicóloga, doutora, mas também supervisionar muitos profissionais. Então, a gente formou o profissional aqui na região, na pós-graduação, e muitos dos nossos alunos atuando na área organizacional hoje. Fico muito feliz, a gente deu muito espaço aqui na região, nessa área, feito um trabalho muito interessante, tem recebido muitos feedbacks muito positivos dos próprios alunos e das empresas e tal. Está mudando um pouco o olhar do papel do psicólogo também, né? Desse psicólogo só em gestão de pessoas, para um psicólogo
atua de maneira mais estratégica, mais política, e que pensa nesses temas que a gente vai discutir hoje, né? De saúde do trabalhador, de olhar para as questões mais subjetivas do trabalho, né? Para a psicologia do trabalho em si, né? Então, também tem coisa nesse sentido, fico muito assim, engajada nisso, né? E aí, eu já falei isso, mas sobre o sentido do trabalho, né? Então, o que, para mim, dá sentido, né? Poder fazer essas discussões e trazer essa contribuição aqui para a região, né? E poder trazer o que de mais novo está acontecendo. A gente faz isso também, traz tudo que está sendo discutido no Brasil nesses temas para cá, né? Então, trazer profissionais, já trouxe profissionais da sociedade brasileira, o pessoal que está atuando, está publicando, está fazendo trabalho nessa área, que já trouxe aqui para Votuporanga. Então, tem tentado qualificar o trabalho do psicólogo na área de psicologia das organizações aqui, né? Sim. Só, Adriano, você tem fone de ouvido aí por aí perto? Se não tiver, não tem problema. É porque eu tô achando que a tua voz tá tinha colocado, peraí, deixa eu colocar, agora que eu não estou ouvindo vocês. Eu tinha colocado com o fone, mas aí eu achei que poderia ficar sem o fone, mas depois eu vi realmente que tá... Melhorou? Eu acho que sim. Melhorou. Adriano, não sei. Pode falar. Não sei, eu acho que tem algumas questões que você anotou, enfim, hoje. Mas uma primeira coisa que eu fiquei pensando eu lembro das suas aulas, eu fui aluno da Adriana, né? Eu falei isso, eu falei, o Carlos já conhece meu discurso, né? Já sabe mais ou menos onde levar, né, o negócio. Eu não fui para organizacional, não sei, por temperamento, por gosto, mas eu lembro de uma questão que você pontuava bastante, que eu lembrei quando você falava agora, que a posição do psicólogo que está na área organizacional, parece que havia uma predominância dele estar na gestão, né? Uhum. Era uma espécie assim, e aí fica marcado muita ideia assim do psicólogo RH, e era o que você tocava sempre, que isso é claro que é um papel dele, mas que haveria muito mais, haveria um outro horizonte também para se pensar dentro da empresa, algo mais amplo, né? E como é que você acha que está isso hoje? Então, nós ainda estamos alocados na área de gestão de pessoas, né? Então, assim, se você contratar um psicólogo para trabalhar como psicólogo dentro da organização, psicólogo interno, ele vai estar alocado dentro da área de gestão de pessoas. Em geral, ele está subordinado a alguém na área de gestão de pessoas. Então, o líder da área de gestão de pessoas, de recursos humanos e tal. Em geral, a gente vai estar atuando mais na área de recursos humanos, e na área de recrutamento e seleção. Né? Então, essa é em função da avaliação psicológica, ser exclusiva do psicólogo, e a gente conseguir identificar melhor o papel do psicólogo na organização, ele é muito visto como esse, que identifica as pessoas que podem trabalhar e serem alocadas no melhor lugar, né? Então, a pessoa certa no lugar certo. Então, essa é uma mancha que a gente tem, mas, ao mesmo tempo, é o lugar de entrada. Então, assim, como a gente é reconhecido por isso, e a gente faz muito bem, porque a gente tem avaliação psicológica, então a gente consegue fazer muito melhor que a maioria. Então, a gente consegue muito espaço e ser respeitado por isso. Só que isso limita muito o papel do psicólogo, porque, né, se a gente for falar de trabalho, né, trabalho do psicólogo dentro da área de trabalho, ele perpassa todas as questões da vida das pessoas que trabalham. E aí, esse fator... vocês estão ouvindo Sim? Tá, não tem, parece que eu estou ouvindo uma interferência. Então, ele perpassa tudo que a gente faz, né, dentro da organização. E aí, quando a gente coloca essa pessoa neste lugar, e ainda subordinado a pessoas que muito provavelmente estão muito menos preparadas do que ele, a gente tem muitos problemas, né, de subutilização da possibilidade da nossa intervenção. Né? Eu vou retomar o meu raciocínio um pouquinho. Posso falar um pouquinho do meu raciocínio para a gente chegar nesse papel aí depois, né? Porque assim, o que eu pensei, né? A pergunta era, então, assim, por que a gente associa tanto trabalho a sofrimento? Essa é a pergunta, né? Porque assim, a gente fala, trabalhar é prazeroso?
Essa era a pergunta, né? Exato, Na verdade, a gente faz o contrário. A gente fala assim, nossa, trabalhar é penoso, exato. né? Então, por quê? Porque trabalho, historicamente, ele está relacionado à tortura, né? Então, na Bíblia, eu vou ganhar o suor, eu vou ganhar o pão com o suor do meu rosto, né? Então, no capitalismo ou no capitalismo tradicional, então eu tenho que produzir muito, eu tenho todo um sistema, né, de trabalho dentro do liberalismo e tal, porque eu tenho que produzir muito, fazer mais com menos, eu tenho que dividir as tarefas. Então, as características do trabalho, o que era para ser algo altamente positivo, que transforma o ser humano usando a sua intencionalidade em ser humano, né, que é através do trabalho que a gente se transformou. Então, foi através da criação de instrumentos e da natureza que a gente se transformou em ser humano e que a gente se diferenciou dos animais. Então, é o uso da intencionalidade que faz com que o ser humano seja ser humano e produza tudo que a gente produz, né? E tenha desenvolvido tanto, né, a nossa razão, e nossas capacidades. O que eu faço no trabalho, dentro do capitalismo e na ordem do neoliberal, principalmente, vamos falar de hoje, né? Eu tiro tudo isso do trabalhador, eu tiro a intencionalidade, eu tiro a humanidade, eu tiro a dignidade, eu tiro a criatividade, eu tiro a possibilidade dele questionar, dele participar, dele criar, eu separo execução de planejamento. Eu coloco ele trabalhar em atividades monótonas, repetitivas, né, humilhantes, embrutecedoras, né, para dizer Marx, para citar Marx aí, né? E aí a gente já traz isso, né? Então, eu transformo a própria palavra trabalho vem da palavra tripalium, que é um instrumento de tortura, né? Então, eu transformo aquilo que era para ser humanizador, dignificante, né, e criativo, né, e que traz sentido para a vida das pessoas, né, em algo altamente punitivo, doloroso, né, sofredor, né. Tem um texto que a gente fala, que a gente usa lá na disciplina, que é o mundo do trabalho, e eles citam, por exemplo, o mito de Sísifo, né? E aí ele fala disso, que assim, o homem foi condenado no mito, Sísifo foi condenado a pegar uma pedra. Eu não vou contar tudo, mas assim, ele tinha que levar uma pedra lá no topo da montanha, e a hora que ele chegava lá em cima, ele tinha que soltar a pedra e ir para a base. E ele foi condenado a fazer isso a vida inteira, né? E aí, quando a gente pensa em trabalho, a gente está condenando as pessoas, a comparação é essa, condenando as pessoas a um trabalho sem sentido, porque se eu tirei a humanidade, tirei a dignidade, tirei a intencionalidade, né? E ele levanta todos os dias, toma banho e vai trabalhar, e ele vai lá fazer uma tarefa repetitiva, monótona, e tudo isso que a gente está falando, né? Sem sentido, né? Esvaziada de sentido, a gente está condenando ele a mesma coisa, né? Assim, e aí aqui, o que é mais doloroso é a resignação, porque o que os trabalhadores fazem hoje? Eles se resignam, eles aceitam essa condição. Que trabalho é isso? Trabalho é ir lá fazer as tarefas que lhes estão listadas, né? Que está posto para ele, e ele faz aquilo durante 25, 30 anos, se aposenta e aí ele vai viver. Aí ele vai viajar, ele vai fazer as coisas, né? Então, depois da aposentadoria, quando eu me aposentar e tal, eu vou fazer alguma coisa que traga algum tipo de prazer. Então, assim, não é porque as pessoas não sentem prazer em trabalhar, é que a gente está aí, já é uma outra questão, a gente está absorvida num contexto, um tipo de organização do trabalho com o capitalismo, a tecnologia, a industrialização, né, e todos esses processos, que fez com que o trabalho se transformasse em uma atividade que não tinha propósito, né? Que como ser humano não tem propósito. Se você me permite, Adriana, você foi falando e eu lembrei que, enfim, ao longo, né, do meu desenvolvimento, fui crescendo, fui ouvindo, né, dos meus avós, dos meus pais, exatamente essa frase, né? O trabalho dignifica o homem, né? Mas hoje parece que você está trazendo uma transformação, então, né? Esse lugar ao invés de dignificar, parece
aprisiona, né? Tem um aprisionamento de um lugar que eu estou colocando aqui. O trabalho é uma condenação sem sentido. É interessante quando ele usa a palavra condenação. Né? Isso aprisiona, condena o ser humano num lugar. E você tem uma hipótese do como foi feita essa transformação, porque antes dignificava. O trabalho dignifica o homem. E hoje? Na verdade, é uma concepção. Então, assim, se eu pego a filosofia clássica e eu pego essa leitura aí da ética protestante, né? Então, assim, o trabalho, ele dignifica porque eu tenho que ganhar com o suor do meu rosto. Então, antes eu era escrava, aí passou a ser manufatura. Então, o que acontece? Quem trabalhava? Né? Quem trabalhava eram os escravos. Né? Quem pensava, quem filosofava, né? O ócio que era o virtude, né? Correto? Hã? Valor. Valor, a virtude, né? A virtude, exato, a virtude, o valor, né? O valorizado, né? Então, assim, o ócio era valorizado. Então, pensar, discutir, filosofar, perguntar. E aí, quem trabalhava eram os escravos, era quem não tinha o poder. Hoje, o poder é o poder econômico. Quem trabalha é quem não tem o poder econômico. Então, a gente tem... O que é a lógica? A lógica é do capital. Quem tem capital, compra a mão de obra, né, de quem não tem o capital. Isso é o capitalismo. Então, assim, da onde surgiu, né? Então, antes eu trocava, eu fazia lá a minha calça, eu era costureira, e aí a moeda de troca era o meu produto do meu trabalho, final de tudo que eu fiz. Eu via o trabalho, né? O trabalho final. E aí, com o capitalismo, a gente perde isso. Então, talvez é por aí. Então, assim, o que antes dignificava, né? Porque eu me dedicava, eu tinha uma habilidade, eu era especialista em alguma coisa, né? Tudo que eu produzia era meu, porque aí a gente tem o conceito de mais-valia também, né? Porque antes era assim, tudo que eu produzia era meu. Se eu faço essa camisa, é minha. Eu vendo e tudo que eu ganho com ela é meu, né? Com o capitalismo, não. Eu vendo a minha força de trabalho. E se eu fizer 50 dessas, eu não vou receber pelas 50. Eu vou receber pelas horas que eu fui contratado. Pela quantidade de horas que eu fui contratado. Adriana, interessante você citou o Weber, né? É curioso mesmo, né? Porque além dessa virtude, isso estava amarrado dentro da leitura do Weber, né? Num ethos, em que o significado está amarrado a uma transcendência, né? Então, é interessante porque ele analisa uma fase de acumulação em que eu posso, porque a igreja na Idade Média colocava como pecado capital, que era eu lucrar e acumular. Acumulo. O protestantismo, ele inverte a percepção, ele fala, não, a riqueza que eu estou produzindo é um sinal, é uma leitura que o Weber pega, né, da vocação, é um sinal de que eu sou abençoado, de que eu tenho a graça. Né? Sinal divino isso. É interessante porque parece que a gente opera nesse momento lá no final que o Weber está fazendo essa análise, né? E parece que agora é uma transição de que a gente não acumula, mas a gente tem que consumir. Isso. E ligação, eu estou pensando aqui numa ligação assim bastante específica que parece que para lá para os protestantes calvinistas, enfim, lá do 17, 18, havia uma acumulação que estava ligada a uma ética, a um ethos, em que isso se ligava ao significado transcendente. E aí, passando para a nossa época agora, parece que a gente vivencia muito mais uma ideia de consumo e que o significado vai se perdendo a todo instante, né? O que eu faço, então? O meu trabalho, ele não está ligado a um esquema transcendente, que era robusto, né? A religião religião decanta nesse sentido, e agora onde eu amarro o burro? Né? Porque agora eu encontro o significado, e parece que o trabalho como significado em si mesmo, parece que ele vai também entrando nessa lógica. Vai se perdendo. Né? Então, eu assim, no campo da filosofia eu não vou discutir, né, muito, mas o que eu vejo hoje, o que é a lógica? A lógica é alimentar, que o consumo
alimente o... E aí, assim, a gente passou pelo keynesianismo, então eu vou voltar lá no ciclo virtuoso, né? Então, assim, a gente passou dessa lógica para o consumo na medida em que, qual que era o pensamento? Se eu consumir, se eu estou produzindo muito, é porque estão consumindo. Se tem consumo, é porque as pessoas têm condição de consumir. Elas têm emprego, pleno emprego, elas têm recurso, né? E aí, então, eu consigo manter esse ciclo de produtividade. Que, na verdade, tudo isso só está justificando o acúmulo de capital para por aqueles que têm que mantém que é o dono do negócio, que é o dono do capital. Então, assim, fica sem sentido à medida em que eles estão usando. Então, hoje a gente usa, por exemplo, o conceito de empreendedorismo, de meritocracia. Não sei se eu estou viajando, mas assim, eu estou querendo tentar justificar o que você falou, o que faz sentido naquela época e que era valor, né? Então, acumular não podia, mas já que eu tenho que produzir riqueza, e a gente tem hoje as máquinas, então a gente vai usar através da produção em massa e de organizar esse processo, né? A gente vai produzir riqueza, né? E aí eu coloco as pessoas para trabalhar e a gente produz riqueza. Então a gente produz bens de consumo, e aí eu estou produzindo coisas que vão facilitar a vida das pessoas, então eu vou produzir máquinas, eu vou produzir coisas que acabam de algum jeito devolvendo isso em formato de bem-estar para as pessoas, de bem-estar social, de proteção para as pessoas. Então, mas, na verdade, tudo isso não fica para o trabalhador, e muito pelo contrário, a maioria das pessoas que trabalham e que deveriam ser aqueles que, por conta do pleno emprego e da redistribuição de renda, poderia consumir, não tem condição de consumir esse produto, porque o produto está muito além das possibilidades financeiras que ele tem, porque a lógica do capitalismo é você explorar o trabalhador. Então, você pagar o menos possível para ele, né? Para que você tenha o seu lucro, né? A sua rentabilidade. Então, aí a lógica da mais-valia. O que é mais-valia? É você trabalhar além do suficiente que você... Sei lá, você tem que trabalhar 1 hora para pagar o seu salário no dia, por exemplo. Né? É uma coisa bem simplificada. E aí, tudo que você trabalha além é mais-valia. Você produz mais-valia. Então, se você trabalhar 8 horas, 9 horas, tudo aquilo que você está fazendo não é para você. É para o capital, né? Que vai gerar mais lucro. É uma consequência, mas, né? Então, essa lógica do lucro e do capitalismo só faz aumentar esse sofrimento todo e diminuir o sentido para as pessoas, porque a forma com que o trabalho está organizado, dividido, né? E tudo, só vai trazer exploração mesmo. A palavra é sofrimento, mas é exploração mesmo. Né? É alienação. Então, a gente tem condição de trabalho altamente insalubre. Então, quando a gente fala de globalização, teleinformação, teletrabalho, então, várias características hoje que a gente tem no trabalho, como sobrecarga, estresse e tudo isso, é em função dessa organização de trabalho aí que só tem como objetivo fazer mais com menos, né? E as pessoas terem que se submeter. E é uma série de outras características. Então, assim, eu não escolho a tarefa que eu vou fazer, eu não escolho os turnos, eu não escolho com quem, eu não escolho onde eu vou trabalhar, eu não escolho nem o horário de trabalho, eu não escolho as férias, eu não escolho o meu chefe, eu não escolho a maioria das coisas, né? Então, você fica submetido a essa... você está condenado mesmo, né? A um conjunto. A gente não está falando de todos os trabalhos, né? Mas assim, a maioria dos trabalhos hoje tem essas características. E, Adriana, desculpa interromper a sua linha de raciocínio. Não sei se você ainda vai continuar dentro. Não, pode falando, pode falar. Eu tenho algumas coisas aqui, mas é em função do que vocês forem trazendo. Eu só quero responder. Né? Tem algumas pessoas fazendo umas perguntas aqui também, viu? Provavelmente não vai dar nem tempo de tanta pergunta. Você foi falando, me ocorreu uma pergunta agora, assim, que é provocativa mesmo, assim. Trabalhar em casa é menos sofrimento? Esse é um tema. Esse é um tema. O teletrabalho, homework, né? E aí, tudo que está envolto agora da pandemia, então a gente podia falar um monte de coisa, né? De política pública em relação à saúde, né? A questão mundial, como que a gente está lidando com isso, a tecnologia, a virtualização, né? Assim, e tudo isso.
E assim, primeiro pode tirar a variável da pandemia de horizonte, Tá. porque eu acho que essa discussão ela vem antes da pandemia também. Porque Sim. né, e aí entra a pandemia, porque aí muda o valor Cronifica. altera. Como é que você... Aí o que eu vejo? Eu vejo precarização, né? Eu vejo conflito trabalho-família, eu vejo excesso de sobrecarga de trabalho, excesso de trabalho, eu vejo uma invasão do privado. Eu estou trabalhando agora, eu estou dentro do meu quarto, porque nessa casa eu não tenho escritório, né? Então minha biblioteca está aqui, né? Dentro do meu quarto. Então eu tenho assim, uma compulsão a trabalhar, porque eu não sei mais o que é trabalho, o que é vida pessoal, né? Então isso está acontecendo com as pessoas. As mulheres, sobrecarga, porque aí elas têm que dar conta da família, da casa, das crianças e do trabalho. Eu tenho casos de pessoas que estão passando a digital de madrugada. Olha. Porque durante o dia ela não consegue fazer, aí ela passa o ponto e ela faz as tarefas de madrugada. Tem relatos. Tem o professor que vai falar na semana de psicologia agora, terça-feira, vai falar muito sobre isso. O professor Bruno Chapadeiro está trabalhando muito com isso, né? Então a gente tem assim a falta do direito à desconexão. As pessoas não têm direito a desconectar, né? Então eu tenho que estar toda hora, né? No WhatsApp, no Telegram, as lives, né? Então invadiram a nossa vida, né? As lives invadiram a nossa vida. A gente tem que discutir tudo, a gente tem que estar por dentro de tudo, né? Então a perda do controle, porque aí o trabalho invade a sua vida pessoal e você já não tem mais controle sobre. Então assim, assim, as pessoas estão sofrendo muito com o teletrabalho. Não é só coisa ruim, tem muita coisa boa, porque, por exemplo, as horas que a gente ganhou de translado, né? Você poder conviver mais com a sua família, você ter um tempo maior de planejamento, né? Então, se você consegue organizar uma rotina, organizar o seu trabalho de maneira que você consiga separar um pouco essas coisas, e a empresa também te dá o apoio necessário, porque a gente tem recursos necessários, a gente tem internet, a gente tem o computador, a gente tem o posto de trabalho, então a cadeira que tem rodinha, que tem, né, a mesa de trabalho. Nem todo mundo tem essa condição para trabalhar em casa, uma internet rápida, né, e tal. Então, se você tem esses recursos, se você consegue controlar, se a sua família te respeita, né? Então, estou aqui fazendo trabalho, estou dando aula, né? E aí a família tem condição de fazer isso. Mas eu sei de pessoas que estão dando aula com o filho no colo, o filho do lado, né? Que estão sendo invadidos a todo momento pelas demandas, né, do mundo do trabalho. E outra coisa, ainda tem uma questão que a pessoa não pode dizer não, porque mesmo que a gente não está, agora está numa pandemia, cronificou, mas a gente tem um exército de reserva, né? A gente tem muita gente querendo o nosso lugar e as pessoas têm medo de perder o emprego, então elas se subordinam a qualquer tipo de exigência do ponto de vista físico, psicológico, emocional, né? E são vítimas de assédio moral, de um monte de questões aí e que acabam cronificando tudo isso. Então, assim, a gente está estudando, acho que precisa estudar, mas a tendência por exemplo, a quebra do vínculo. Como a gente sabe como a gente em psicologia, a importância que a gente que tem o vínculo, né, que a gente estabelece com os nossos colegas de trabalho, a coesão entre colegas, ele cria uma resistência, né? Quando a gente fala do sistema, ele cria uma resistência. Assim, o que é trabalhar com prazer hoje? Trabalhar é revoltar-se, né? É resignar, não é se resignar, questionar e tal. E quando eu estou no grupo e eu tenho coesão nesse grupo, isso é mais fortalecido. O líder vai assediar ou vai fazer qualquer coisa, o grupo está ali, está presente e tal. Eu tenho apoio social, apoio psicológico dos meus colegas e tal. E aí o que faz o teletrabalho? Ele tira tudo isso, né? Ele tira o vínculo, ele quebra os vínculos, você não sabe exatamente o que está acontecendo. As pessoas ficam, né? Ficam sem essa rede de apoio, né? A Lucy está falando ali. Então, tudo isso torna o trabalho ainda mais penoso, né? E o medo ainda maior, porque ele está solitário, ele não sabe mais, né, questionar, ele não sabe quem está questionando o quê, né? E se ele questiona, ele também tem que fazer isso de maneira mediada pela tecnologia, e ele pode estar sendo gravado, ele pode estar sendo, né, isso pode ter sido usado contra ele depois. Então, assim, né,
É interessante que você foi falando, Adriana, me remeteu ao imaginário, né? Porque parece que a tecnologia, o home office, ele tende a potencializar, né, essa coisa imaginária. Paranoico. Outro, porque a câmera está desligada, por exemplo. Né? Então, o que será que o outro está pensando sobre isso que eu falei? Né? Então, assim, aumenta mais a paranoia. Se eu pudesse... Paranoia, exato, assim, as pessoas ficam imaginando coisas, e isso acontece muito na empresa. Se você não tem informação, o que você faz? Você vai colocando coisa no meio ali para fazer sentido o negócio, né? E aí a comunicação não vai, né? Eu tenho falado muito isso lá na empresa. Eu falo, gente, vocês têm que fazer reuniões semanais, vocês têm que ouvir as pessoas, tem que colocar todo mundo para discutir, tem que informar o que está acontecendo. Outra coisa também, as pessoas precisam saber o que está acontecendo. E aí ela está na casa dela e o negócio está acontecendo dentro da empresa e ela não sabe, assim, não tem como acompanhar, para ela fazer um relatório diário e deixar as pessoas, né, acompanhando tudo que está acontecendo. Ninguém faz isso. É uma outra informação mais importante que vai para uma reunião, vai para um aviso e tal. Mas aquele dia a dia ali, e aí você vai perdendo aquelas conexões, né, que você tem com a empresa. E aí vai cronificando. Mas afinal, Adriana, até o Douglas fez uma pergunta há um tempo atrás, se trabalho é sinônimo de sofrimento. Afinal, trabalhar é prazeroso ou não? Então, aí a gente tem. Então, se eu tenho um trabalho que eu tenho... vamos falar de características, de fatores psicossociais de risco primeiro, né? E depois eu vou falar dos fatores protetores. Eu acho que sim, tem os dois lados. Então, basta saber que nos contextos de trabalho, o que tem. Né? Então, se tem, por exemplo, um chefe que tem violência no trabalho, que te assedia, né? É um fator de risco, né? Vai adoecer. Se tem demandas acima das suas possibilidades de dar conta delas. Então, você não é competente, tanto tecnicamente ou emocionalmente, para dar conta das responsabilidades e das exigências. Se tem relacionamentos conflituosos, né? Se você não tem apoio, se você não tem suporte organizacional, você não tem, às vezes, o recurso mesmo, né, para você fazer a tarefa. Você não tem o computador, você não tem o equipamento, né? Se você tem sobrecarga, se você não tem controle sobre o tempo, né, sobre o que acontece, se tem burocracia excessiva, se tem... Então, assim, tem uma série de que a gente chama de fatores psicossociais de risco, que são fatores do ambiente de trabalho, que não necessariamente são físicos, em geral são das relações que se estabelecem entre as pessoas e da forma com que o trabalho é organizado, e que afeta negativamente a pessoa. Ela não sabe lidar com aquilo, porque é muito peso. Então, o estresse, a conciliação trabalho-família que a gente falou, né? As mudanças tecnológicas, né? Então, assim, a impaciência, tem líderes que são extremamente impacientes e, né, só veem, nunca elogiam, só criticam as pessoas, né? Não tem uma comunicação eficaz. Então, tudo isso a gente chama de fator psicossocial de risco. Tá. Então, afeta negativamente as pessoas e pode desenvolver estresse, burnout, depressão, ansiedade. Hoje, os transtornos mentais e do comportamento, eles são responsáveis pela terceira causa de afastamento do trabalho. Só perde para Dort e Hiller e acidente no trabalho. Nossa! E aí entra, então, estresse, burnout, entra estresse pós-traumático, entra depressão, né? Então, todos esses processos sociais, né? Psicossociais, que afetam o trabalhador e adoecem o trabalhador. Porque, como nós falamos antes, o trabalho era para ser dignificante, prazeroso, né? E trazer dignidade para as pessoas. E aí, nessas condições, as pessoas adoecem. E aí, o que eu preciso fazer? Então, eu preciso ter exigências laborais adequadas para a capacidade das pessoas. Então, fator protetor, né? Então, vamos pensar no que protege as pessoas do trabalho. Então, Então, eu falei da questão do apoio. Então, eu tenho que ter apoio, suporte da organização, tanto em termos de condições de trabalho, de equipamentos, né? Exigências cognitivas que sejam compatíveis, condizentes, né? Com o trabalho. Exigências emocionais, por exemplo. Tem lugares que você não pode viver a emoção que você sente.
né, no trabalho. Por quê? Porque se você expressar, principalmente as negativas, você é mal visto. Então, você não pode descontentamento, raiva, né, tristeza, Né? discordar, né? Não tem que ser Entendeu? Então, garotinha, né? Tudo tem que dia. sorrir, tem, né? Aquela aeromoça, né? Entendeu? Então, assim, as emoções, elas são contidas, né? A gente chama de trabalho emocional, que, na verdade, é um trabalho para não expressar emoção, né? Para você expressar só emoção positiva, de agrado, né? de felicidade, não sei o quê, né? Outra coisa muito protetora é o tipo de organização do trabalho. Então, quanto mais eu puder influenciar, quanto mais for variável, quanto mais significativo for o trabalho, quanto mais ele exige compromisso, né? Quanto mais eu puder influenciar, né? O trabalho, ele é um fator protetor. O Olha, papel da liderança, que vocês falaram da semana passada, achei bem legal, né? Então, assim, como que o líder atua, né? Então, e liderança não é um traço, liderança é uma competência. Então, competência de tarefa e competência com pessoas, né? Então, assim, tem um conjunto de competências para tarefa, sei lá, resolução de problema, resolução de conflito, tem umas coisas aqui, até anotei depois, mas utilização do tempo e tal, né? Que são competências com a tarefa, então ele tem que ser tem que ser competente com as tarefas do trabalho, né? E tem que ser competente com as pessoas, ele tem que desenvolver pessoas, ele tem que lidar com conflito, ele tem que acolher emoção, ele tem que, né? Ele tem que apoiar as pessoas. Então, a liderança é um fator protetor também, quando é bom, né? Então, assim, aquela pessoa, aquele que recompensa, que reconhece, estou olhando a hora aqui, meu Deus, está passando rápido. Que dá apoio social, que cria rede, né? Que eleva as pessoas, porque tem líder que ele concorre com as pessoas. O ego dele é tão grande que ele concorre, ele diminui os outros para ele se elevar, né? E então a liderança, o papel da liderança na saúde do trabalhador, ele é primordial. Até quando eu sempre falo para os alunos, se você tem que fazer não consegue fazer projeto nenhum. Você tem um projeto para escolher, você escolhe trabalhar com a liderança. Porque aí, a partir daí, a gente tem um efeito onda de positividade dentro da organização, né? Para agir, né? O apoio de colegas, né? Então, apoio de colegas, então a rede de apoio social, né, é importante dentro da organização, então coesão, então eu faço uma entrevista que é comissário de bordo, eu faço uma entrevista que uma das perguntas que eu faço é assim, me contar uma situação em que ele se irritou muito no trabalho, né, e coisas que irritam ele, né. A maioria das pessoas nessa hora fala falta de coleguismo, falta de cooperação. Pessoas que, ao invés de ajudar, te entregam, né? Então, é um fator protetor. A coesão, o coleguismo, o trabalho em equipe, a qualidade do relacionamento, as pessoas serem empáticas. Então, a gente trabalha muito empatia, assertividade. Eu pensei, porque eu lembro muito bem da sua aula, falando assim, da cultura da organização, né? Nossa, nem falei de cultura. Nossa, é verdade. Não, tudo bem. Porque é interessante pensar como que essa percepção faz parte de um valor que está dentro da cultura da organização. Perceber tudo aquilo como uma espécie de comunidade, de sociabilidade, de lugar de sociabilidade, né? Exato. E eu complementaria dizendo, Adriana, que te ouvindo, parece que o trabalho pode ocupar um lugar até de bem-estar por criar novos vínculos. Sim, sim. Sim, ok, você tem tarefas, você tem deveres, você tem metas a cumprir, mas você se socializa, você cria novos vínculos. Então, nossa. E aí o trabalho não é só o suor, o sofrimento, né, o dever, mas ele também te traz, né, como o ser estar no mundo, né, como que você está nesse mundo, né? Pertencimento, comunidade social, sabe, apoio social. Eu sempre falo a gente chama de comboio social, né? Então, comboio social, rede social, apoio social. Então, tem todo temática da área da POT, né? Estudar isso, de quanto que é importante que haja esses
sentido de comunidade, de pertencimento, né? E que bem-estar psicológico está relacionado a esses valores, né? De confiança mútua, de você poder contar com as pessoas, de você se identificar com aquelas pessoas, né? De vínculo, na verdade é a criação de vínculo, né? Você falou de cultura, quando a gente estuda cultura, a gente estuda polos, né? Então, a questão do bem-estar e da produtividade. Então, é uma característica, né, das organizações. Algumas estão voltadas muito para a produtividade e outras voltadas, têm um perfil mais voltado para o bem-estar das pessoas. Umas estão voltadas muito para treinamento, desenvolvimento e bem-estar das pessoas, outras para atender o cliente, né? Atender às necessidades externas de consumidor, de produtividade, de imagem, né? Então, assim, voltado muito para o mercado, né? E outras têm uma cultura mais voltada para dentro e para a organização, para as pessoas, né? Para cuidar das pessoas, para a sua saúde, segurança no trabalho, né? Então, isso é uma coisa que uma das primeiras coisas que a gente faz como psicólogo é fazer diagnóstico de cultura. Quando eu chego numa empresa, né? E aí eu vejo quais são as características culturais, quais são os valores, as crenças, o modo de pensar, de agir, porque tudo isso determina as decisões que a organização toma sobre as pessoas e como eu, psicólogo, vou atuar nisso. Como eu vou lidar com isso, e como que eu vou conseguir os projetos, o dinheiro para os meus projetos, para as minhas coisas. Então, eu preciso conhecer a cultura, que aí, a partir daí, eu vou ter mais ou menos resistência. Se eu tenho uma cultura que está voltada só para o externo, eu preciso trabalhar essa cultura mais interna. Exato. Trabalhar essa questão do bem-estar, eu preciso sensibilizar, eu preciso mostrar que isso é importante, eu preciso mostrar que ela vai ganhar, inclusive em termos de imagem, de rentabilidade, sei lá o quê. Eu uso todos os argumentos possíveis, né, para convencer essa organização que ele tem que olhar para as pessoas, que ele tem que olhar para a liderança, que ele tem que olhar para o bem-estar, que é só assim que o negócio vai dar certo e que esse é o meu papel e que eu vou encher o saco mesmo e eu vou botar o dedo lá e eles me acusam que eu só vejo o lado negativo. Né? Adriana, aí eu falei, tá, posso dar uma pausa, né? O Douglas colocou aqui que ele tem uma amiga que é comissária de bordo e ela é feliz na empresa que ela trabalha. Eu acho que isso é muito bom, né? A Camila comentou que também tem a satisfação que vem do impacto do trabalho na sociedade. Eu acho que esse é um outro ponto, né? Aquilo que você faz, como que o outro... Sua contribuição, né? Como que é Tem. Tem perguntas, mas... A gente está chegando no final, Adriana. E aí a Lilian está comentando que aprendeu com você conhecer a cultura antes de qualquer projeto, né? E aí eu fiquei pensando, o que a gente poderia dizer, né, para essa pessoa que o trabalho não é satisfatório? Porque eu confesso, Adriana, que eu me surpreendi com a pesquisa da Clareira, né? Nós colocamos um quiz se o trabalho é prazeroso ou não, e a grande maioria diz que o trabalho é prazeroso. Né? Eu achei que fosse ser o inverso, confesso. Mas que bom. Que bom. Que bom. Exato. Que recorte, né? Sociodemográfico aqui. Que bom que eu estou dizendo que conhece uma pessoa que diz que gosta da empresa que trabalha, né? Que a Camila está dizendo, olha, tem uma sociedade que reconhece o que eu faço. O que a gente poderia dizer, Adriana, para essas pessoas que estão realizando uma atividade que elas não reconhecem como satisfatória ou que não reverbera, né, na sociedade? Eu acho que assim, primeiro passa pelo meu próprio conhecimento, autoconhecimento. Algumas pessoas, elas não têm escolha. Não é, né? Assim, elas acham que não tem. Assim, na verdade, no fundo não tem mesmo, porque elas não têm qualificação, autoestima elas não têm, elas não têm oportunidades. Então, assim, elas estão meio que condenadas àquele trabalho. E aí, o que a gente precisa dizer para essas pessoas? Se qualifiquem, questionem, se revoltem, pergunte por que não, vai fazer um curso, né? Procure ajuda no Estado, nas políticas públicas, tem cursos online, né? Que trabalho não é para ser ruim. Né?
a gente vive para trabalhar praticamente, a gente vive numa sociedade capitalista e que a maior parte do nosso dia, da nossa hora, do nosso tempo é dedicado ao trabalho. Se isso é alguma coisa que traz sofrimento, que traz doença e tal, tá errado. Não se contente, não aceite, né? Porque a maioria das pessoas, elas vivem alienadas nesse processo, elas acham que é assim que é, né? Tem a questão da ética protestante, aqueles valores que a gente falou. Então, assim, elas foram aprendendo que elas têm que... Então, assim, eu tenho que sofrer para crescer, eu tenho que vir aqui para nesse momento, a minha alma tem que... Um autor também, que é bastante contemporâneo, que é o Byung-Chul Han, que ele fala de uma sociedade do cansaço, que vive sobre o valor do desempenho, né? Tudo que você descreveu está muito ligado a isso. A gente vive que o desempenho é o ideal, né? E até como ideia, a possibilidade de não ter um ócio, ou de que o ócio... Não, é inaceitável. Então, assim, mas por quê? Porque a lógica, a gente está envolvida nessa lógica do capitalismo e que a gente tem que produzir riqueza, mas não está sendo distribuído. Isso está sendo produzido para ficar lá em cima com um pouquinho de gente e a maioria não está tendo acesso a isso. Isso é extremamente injusto. Então, é uma questão de política pública, é uma questão de saúde pública. A gente falar de assédio, não, de saúde do trabalhador e de trabalho com sentido, de gente competente, de gente que gosta de trabalhar, porque trabalhar é bom, porque a gente se sente... A gente produz, a gente se sente útil, a gente se desenvolve. Eu trabalho com avaliação psicológica e você pega as tabelas, a pessoa que não tem escolaridade não consegue fazer o teste. E aí ele vai estudando, né? Ele pega o teste e ele estraçalha. Isso significa que a educação melhorou ele. Melhorou a capacidade, a cognição, a linguagem, a postura, né? Então, assim, a gente sabe que é assim, né? Então, a gente tem que lutar por isso, por melhores condições de trabalho, a gente tem que melhorar as condições de acesso das pessoas a trabalhos melhores, porque quando a gente tem um trabalho que vale a pena, a gente fica feliz, a gente cresce, a gente fica satisfeito, a gente deixa uma marca, né? A gente quer fazer isso, eu falo isso, que as pessoas, porque tem gente que acredita que gente, a maioria é indolente, preguiçoso, que não quer trabalhar, que não tem compromisso, não sei o quê. Eu não acredito nada disso, eu acredito que as pessoas levantam de manhã, tomam seu banho, vão trabalhar para fazer o melhor que elas puderem. Se elas tiverem eu falo que as pessoas são plantinhas, que se elas tiverem uma terra lá, adubada, fofa, cheia de nutriente, com água, com sol adequado e alguém cuidando, né, e tal, elas vão florescer. Então a psicologia positiva fala disso. Tem tanta coisa pra gente falar, mas criar esse ambiente em que as pessoas possam crescer e se desenvolver. O que acontece nas organizações é que é árido. É árido. Né? E aí as pessoas estão sofrendo não porque elas querem sofrer ou porque elas não têm prazer, não sei o quê, porque se elas mudarem de emprego, se elas mudarem de lugar, se colocar a pessoa num lugar mais prazeroso, com condições de trabalho, melhores condições de trabalho, um ambiente saudável, né? De saúde, de bem-estar, né? De diálogo, eu coloquei até umas coisas aqui, né? Mais humanos, ambientes colaborativos, né? Reflexivos. Tem uma lista de coisas que a gente poderia falar. Interessante aqui. Ela colocou que a grande confusão que muitos fazem é confundir a realização profissional com satisfação das necessidades básicas, né? E o Douglas colocou antes que ele trabalhou em empresas que não eram satisfatório, mas ele percebeu que a questão era dele e não da empresa. Por isso que ele saiu. Mas lógico. Né? Ou pode sair também, né? São duas coisas. Acho que assim, satisfação pessoal, que ela falou, eu esqueci. Realização profissional com satisfação da necessidade básica. Então, uma coisa quanto menos eu ganho, quanto menos condições eu vivo e tal, mais as minhas necessidades básicas têm que ser supridas. Então eu vou ficar com aquilo. E aquilo que me mantém, eu não vou nem mexer, porque é isso que acontece com a maioria das pessoas. Eu não quero perder o emprego, porque aquilo paga a comida, paga o aluguel. Né? Entendeu? Então a pessoa é submete, ela tem medo, que ela não tem qualificação, não tem emprego, exército de reserva, não sei o quê. Todo mundo dizendo para ela, se você sair daí, você não vai arrumar outro, hein? Você fica aí. Né? A outra coisa sim, não estou falando que só tem organização ruim, tem organização muito boa, e tem gente que não se enquadra, não era aquilo que quer para si,
né? Às vezes, no caso do Douglas, por exemplo, é um empreendedor, queria, né, empreender, queria fazer as coisas, né, tomar as próprias decisões, não sei o quê. Então, não é que não era a organização era ruim, mas ele queria outras coisas para a vida dele. Né? A gente está falando de trabalho e de organização como sinônimos, porque são duas coisas diferentes, né? A gente confunde isso, são duas identidades diferentes. Trabalho é uma coisa e organizações é outra. A gente falar de organização é toda uma outra discussão aí também, né? Mas tem gente que tem dificuldade, tem gente que tem acomodação, sim, tem gente que se contenta com pouco. E por que não? Tá ótimo, não tem problema, ele tá feliz. Né? Ele ganha pouco, ele paga o salário dele, ele viaja uma vez por ano, compra um pacotinho lá, né? Ele tem o carrinho dele para ele andar, né? A casinha dele lá. Por quê? Né? Para ele tá bom, não tem ambição, ele, né? Hã? Tô eu. Não é? Entendeu? E a questão é a percepção que a pessoa tem sobre isso. Né? Como ela avalia a própria satisfação, o nível, né? O que para uns é pouquíssimo, para outros, né? Tem uma menina que trabalha na empresa que ela canta e ela compra coisa na feed, e ela tem a casa, ela tem 20 e poucos anos, ela tem a casa dela, tem o carro, ela já é casada, ela tem a vida dela, e você não vê ela reclamando. Ela tem ambição, ela está estudando e tal, feliz da vida. Né? Fala assim, como vai ganhar R$1.000 e poucos e tá aí cantando e trabalhando e vem e arrebenta, entendeu? Né? Aí se você olhar para uma pessoa dessa, aí fala assim, nossa, não, tá lá, ó, super, ó, não reclama, adora o trabalho, quer crescer, tá, mas enquanto tá ali, ok. Se tem alguma coisa errada, ela vai lá e reclama e a gente vai lá e faz. Entendeu? Então, a questão é a percepção que a pessoa tem. Agora, tem que ter um mínimo de dignidade. O que a gente não pode é dizer que as pessoas estão acomodadas. Não estão, muitas vezes não estão. Por quê? Porque elas não têm escolha. Porque é perigoso sair para o mercado de trabalho. Porque a concorrência é desleal, não tem emprego. Se ele chuta o balde, ele pode não conseguir recolocação, depois ele não tem dinheiro para colocar na mesa, a comida na mesa. Então, às vezes, não é acomodação, a gente chama de entrincheiramento. A pessoa, ela vê o que ela vai perder e ela faz um cálculo e fala assim, eu não posso arriscar, é melhor eu ficar por aqui. E aí ela vai ficando. E aí, as empresas que se aproveitam dessas pessoas acomodadas, né, e exploram, porque elas não têm escolha. E o que a gente tem que fazer é emancipar, a gente tem que questionar, a gente tem que mostrar para as pessoas que isso não está certo, que elas têm que ter melhores condições de trabalho, que elas não podem aceitar essas coisas, ser tratadas de qualquer jeito, que as pessoas falarem de qualquer jeito, serem exploradas, humilhadas, entendeu? Assediadas. Os homens, eles tentam suicídio. 100% dos homens pensam em suicídio e 20% tentam suicídio, que são vítimas de assédio moral. Sim. O nível de assédio moral é altíssimo e tá naturalizado como um tratamento de gestão. E, na verdade, é assédio moral. Sim. Então, te ouvindo, eu lembrei, a gente até postou na Clareira, né, uma frase do Freud, quando foi questionado, sobre o que é ser um homem normal. Né? Amar e trabalhar. Normal. O homem saudável mentalmente é aquele capaz de amar e trabalhar. Ele responde isso. E te ouvindo e pensando nessa frase do Freud, eu fiquei me perguntando, será que o significado de trabalho foi sendo transformado? Será que hoje o trabalho tem um outro significado que talvez há 30 anos, né, tinha uma outra maneira de se relacionar com essa ação de trabalho? O que você acha? Então, eu acho que sim. Na verdade, a gente está até passando por uma transição, que hoje é muito mais difícil você encontrar uma pessoa leal à organização. Ela é leal a ela, às experiências, né? Então, hoje, trabalhar, ele tem muito a ver com o que eu vou deixar para o mundo, né? Com a minha marca no mundo. Né? Não é mais, e aí não aceitar essas condições, essas mudanças no mundo do trabalho e os RHs, a gestão de pessoas, o que a gente tem que fazer hoje para fazer com que as pessoas se vinculem ao trabalho é um procedimento muito complicado. As pessoas não se vinculam, elas não querem se comprometer com a organização, elas se comprometem com ela, com a carreira dela, com as coisas que ela quer fazer para a vida e tal. E quanto mais a gente se qualifica, né?
mas esse momento histórico se impõe, né? E aí a gente discute, por exemplo, o ócio criativo, né? A questão do ócio, diminuição da carga horária de trabalho, né? Uma flexibilização maior, né? Então, o Zeitgeist, né? As nossas demandas históricas e sociais, né? Ele está influenciando, sim, uma mudança significativa no mundo do trabalho, um aumento na área de serviços, né? Então, muita gente indo para a área de serviços, então prestando os mais diversos tipos de serviços e menos trabalhando em indústria e trabalhando na área comercial. O comércio virtual, né? Então, as pessoas tendo que revendo isso, né? Então, o que é essa relação comercial sem atravessador, direto para o consumidor. Então, a gente tem uma revolução, sim, do que é trabalhar, né? Eu acho que agora, com a pandemia e com o teletrabalho e com essa revisão do que é importante para a vida, quais são os valores que eu vou manter, né? Porque está todo mundo se questionando. Acho que vai mudar muito as pessoas, né? E em relação ao trabalho, acho que vai acontecer isso também. As pessoas vão rever, né? O que significa trabalhar e o que significa doar a sua vida, na verdade, né? Por uma organização ou por uma área, né? Por uma área de atuação, né? Porque para muitos é um estilo de vida, né? Então, o seu trabalho ele se torna a vida da pessoa, né? Aquilo tudo que ela é o trabalho dela, né? O que ela faz, é a identidade, né? Você falou, a questão da identidade, da subjetividade. A gente forma a nossa subjetividade a partir do trabalho que a gente realiza, né? Nós temos a identidade que a gente tem aqui agora, a gente poder conversar sobre isso, as coisas todas, porque a gente tem a mesma identidade, né? Como psicólogos aí, por exemplo, né? Então a gente tem algumas coisas em comum e a gente se transforma nessas pessoas aí que a gente é em função do trabalho que a gente realiza. Assim, não se encerrar só nessa identidade, né? É poder ampliar outras percepções sobre si, né, Adriana? É uma dimensão, mas é uma dimensão muito importante, né? Porque assim, como a gente se relaciona com pessoas dessa área, como a gente executa tarefas dessa área, como a gente pensa sobre a área, isso ela vai nos envolvendo. As atividades em si, a gente pode diminuir a quantidade de horas dedicadas à tarefa, tá? Mas como forma de pensar o mundo, de executar, de ver a vida e tal, eu acho que o trabalho ele nos suga, assim, ele nos molda, né? E aí a gente precisa tomar cuidado, porque dependendo do tipo de trabalho, isso é ruim, né? Os psicólogos, eu acho que a gente melhora, né? Fazendo isso. Professores e tal, né? Agora tem trabalho que pode piorar a pessoa, né? Pode deixar ela uma pessoa pior do que ela seria sem aquele trabalho. Sim. Imagina que a gente está indo para a reta final, Adriana, e a gente teria muitas coisas ainda. Quem sabe a gente faz uma live 2 ainda, parte 2 sobre o tema. Vamos. Sim, gostei da experiência. Espero que quem está aí tenha gostado também. Sim, eu acho que para pensar, pelo menos hoje, né? Que as pessoas possam continuar trabalhando, mas executando um trabalho que dê um sentido, né, para a atividade que elas estão realizando. Eu acho que isso ficou na sua fala. Questionar, né? Porque às vezes propósito. Ela pode se questionar sobre isso, né? Uhum. E não pode se culpar, porque isso é uma coisa que é complicada, porque a gente tem todo um contexto, uma história, essas coisas que a gente explicou, né? Porque a pessoa fala assim, eu que não sou capaz. Aquela coisa do meritocracia, não é isso, né? Mas é assim, as pessoas, né? Vamos pensar o que é a vida, sabe? Estou dedicando, é hora da minha vida, né? Vamos ver qual é o sentido de tudo isso, né? O que eu estou fazendo com as minhas horas de vida, assim, né? Estou dedicando a essa organização, a esse tipo de trabalho, a esse tipo de tarefa, a esse tipo de pessoas, né? Que eu estou convivendo no dia a dia. Será que é isso que eu quero, né? Então, acho que dá para reduzir muito o sofrimento, reconhecer e resgatar a saúde mental, fazendo esses questionamentos, sabe? Né? Revendo isso, né? Uma mudança meio interna, assim, né? Eu coloquei uma coisa aqui esses dias que eu estava anotando, que é a dedicação para o outro, porque quando trabalhar é se dedicar ao outro. Né? É isso, é dedicação ao outro. Trabalhar é isso. Então, assim, que dedicação é essa? Que tipo de dedicação? Para quem é esse outro? Exato. E aí, organização, pessoa, chefe. Quem é esse outro que eu estou dando a minha vida todos os dias?
Muito interessante sua pergunta. Muito legal. A gente tem 30 segundos para encerrar aqui. O Instagram já nos avisou. E aí eu acho que na fala que o Douglas comentou, né? O trabalho move uma nação, né? E outro é importante, que a gente compõe. Adriana, muito obrigada mesmo. Obrigada, eu adorei. Que acompanharam esse bate-papo rapidez aqui, porque trabalhamos super rápidos. Muita pergunta, muita gente parabenizando, obrigado. Muita gente acompanhou. Muito obrigada. Tchau, Adriana. E até a próxima. Obrigada, viu, gente? Obrigada, adorei, viu?